Gente, estamos aí co-inicializando, tá? Com a nossa querida Rua Monet, ou Rosângela, tá? Com o seu projeto Sebastianas, a segunda leva de remapeamento básico White Hat, né, chapéu branco, desse protocolo cybercultural. Temos aí a presença, né, do Braz aqui com a gente, que ele vai ficar só nesse iniciozinho para prestigiar, né, essa co-inicialização. Estávamos com o Pablo aqui, mas eu acho que ele teve algum problema de conexão e não conseguiu voltar ainda. E, acredite ou não, deu um bugzinho no meu acesso ao Miro de uma forma geral. Para quem não sabe, eu estou em, sei lá, 30, 40 contas de Miro, com vários perfis. Então, é um universo de mapas e mapeamentos, entendeu? E eu não consigo entrar em nenhum. Então eu vou ter que depois entender o que está acontecendo, tá? Para poder mostrar. Mas não tem problema, porque eu tenho tudo de cabeça. O grande lance seria o visual, né? Para eu poder mostrar o visual para a Rosângela, para o Braz, enfim, para quem estiver aqui com a gente. Mas eu faço didaticamente aqui na imaginação com vocês, tá? Então a gente vai fazer dessa forma. Bem, trata-se de uma jornada, tá? A rigor de 3 meses. Se a gente conseguir fazer, são 12 sync-ups de uma hora e meia, tá? Semanalmente. É, a rigor, isso está conseguindo, eu estou conseguindo fazer isso com a primeira leva, tá? Eu acho que na segunda leva nós vamos aprimorar isso, com certeza absoluta, tá? E aonde não é só o sync aqui, tá, Rosângela? Não é só esse sync que a gente vai fazer aqui, né? Onde a gente vai mapear as coisas, correto? Ao vivo, fazer o live mapping, né? Fazer o mapeamento ao vivo. Tem também uma dinâmica de post-mapping, que você mapear depois. Se você não souber mapear no Miro, você mapeia no Google Doc, aí você me passa, eu jogo lá, tá? Mas se você quiser, você vai aprendendo comigo, a gente pode variar, você vai aprendendo, vai mexendo, você própria chega lá e vai jogando lá também, entendeu? Então também vai ser uma forma de você aprender a mexer no Miro, que é bacana, né? E essa dinâmica de post-mapping é uma dinâmica assíncrona, ou seja, a gente não precisa estar síncrono, né, fazendo esse trabalho, tá? E ela é uma dinâmica tão importante quanto essa que nós vamos fazer. Por quê? Porque ela é uma dinâmica onde você vai decompor, você vai meditar, você vai contemplar, entendeu? Você vai deixar decantar as coisas que a gente vai mapear, para que isso, sabe, vai entrando pelos seus poros, né? Você vai entendendo, você vai tendo uma compreensão de fato, entendeu? Porque um dos problemas principais do tipo de sociedade que nos tornamos, qual é? Né? O problema principal da sociedade é que a gente tem muito pouca atenção. E a nossa atenção está sempre desviada para coisas que estão acontecendo a cada segundo, principalmente por causa das telinhas, dos algoritmos da Web 2. Tá? Dessa tela, telinha pequena, telinha maior, tem sempre acontecendo isso. A gente, eu até diria que a minha geração, que é a mesma geração do Braz, né, em termos de faixa etária, a gente ainda teve essa coisa de ler livro, de aprofundar, de pegar um livro sei lá, de 500, 600 páginas e ler, né, ele inteiro. Né? Ou seja, a gente não foi só uma geração, né, só audiovisual, no sentido do estímulo, né, do vídeo, etc. Mas para uma galera mais nova, é muito difícil conseguir verticalizar, gerar atenção, né? E isso aqui, e como a gente está levando um ritmo, né? O nosso ritmo no dia a dia de vida, ele é muito louco, né? Ele nos exige esse tipo de dinâmica, né, das telinhas, de você estar dando atenção a um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Devido à pressão de você ter que pagar as contas e ter que receber, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, né? É, é por isso que, né, essa dinâmica aqui ela quer fazer uma contraposição a isso. Né? Ela, toda a dinâmica do Rerê é uma dinâmica de desaceleração. Ou seja, é para você dar tempo ao tempo, e tempo ao seu tempo, e tempo às coisas. Tanto que você não vai sentir que essa dinâmica ela vai acumular. Pelo contrário, ela vai se misturar. Você vai sentir ela como fazendo parte da sua própria respiração. Por quê? Porque ela não é impositiva. Ela não está sendo imposta para você. Pelo contrário, você está se abrindo
para poder receber ela na sua dinâmica do dia a dia. Legal? Então, essa dinâmica da desaceleração, ela é uma constante, tá? Na dinâmica do guerreiro, né? Por quê? Mais uma vez, nós vivemos tempos extremamente acelerados, né? Com uma qualidade de atenção muito pouca para nós mesmos e para tudo que está ao redor da gente, né? A gente só consegue olhar muitas vezes para o próprio umbigo mesmo e mal olha para o próprio umbigo, né? Então, é muito importante desacelerar. E isso é um aspecto importante do paradigma, um dos paradigmas do Herrero, que é a regeneração profunda. A regeneração profunda, ela tem a ver com a integralidade. Ela tem a ver em você começar a se explorar, você se perceber. Ela tem a ver de você criar a capacidade de enxergar o outro, de escutar o outro empaticamente, de você se espelhar no outro, né? Porque se você faz isso nesse plano super básico, né? Básico mesmo, básico, mas complexo, né? Que somos nós com nós mesmos e nós com os outros, né? Que é complexo, porque nós somos seres complexos. É, a gente consegue fazer a mesma coisa com o projeto, você entende? Assim, se você desenvolve uma relação de você, de exploração com você e você com os outros, a gente consegue trazer essa dinâmica para o projeto, entendeu? Por quê? Porque da forma como nós estamos setados na sociedade, certo? Está setado, está configurado. Tudo, tudo acontece através das organizações. Tudo. É organização política, é organização econômica, organização religiosa, tudo é organização. Se você não tiver um sobrenome de um Banco do Brasil, sobrenome de um, sabe, Generation, se você não tiver um sobrenome, parece que você não existe. Parece que você não tem. Então, como é que a gente resgata uma capacidade dos nossos ancestrais que fizeram com que nós continuássemos existindo como espécie? Essa capacidade de ter agenciamento, né? Entre, para, com pessoas, certo? Agência, você se abrir para interagir, você se abrir para cocriar, né? Entre, para, com pessoas. Como é que a gente faz isso, certo? Não é só lendo, né? Não é lendo livro faz parte, mas é você entendendo a importância e relevância, a dimensão, sabe, Rô, da interação. Porque a gente está numa dinâmica tão louca, né, que a gente não percebe o quanto a gente mal conversa conosco mesmo, imagina com os outros, né? E quando a gente conversa com os outros, a gente não conversa com os outros, a gente monologa com os outros. Normalmente, você pega, por exemplo, uma dinâmica de bar, por exemplo. Você vai ver que ali é uma disputa de quem fala mais alto. É, Por quê? Porque as pessoas estão ali relaxando, às vezes, entre aspas, o álcool às vezes tensiona ou relaxa, mas enfim, mas estão loucas para colocar para fora suas angústias, seus pontos de vista, suas coisas. Então, todo mundo fica. Eu já vi dinâmicas de bar assim, sabe, aquelas pessoas sentadas num círculo ali, né? E, e aí todo mundo disputando quem fala mais alto, né? Ou seja, quem fala mais alto mesmo. Ah, mas eu vi. E você está lá no outro lado do bar e você está ouvindo o cara falar. Caraca, o cara está gritando mesmo. Assim, porque é um reflexo do tipo de sociedade que nos tornamos, sabe? Nos tornamos esse tipo de sociedade, né? E de forma massiva, que é uma loucura. Em suma, por que eu fiz todo esse entrée, toda essa contextualização antes da gente fazer o check-in, tá? Porque depois que a gente fizer o check-in, a gente vai falar de fato da dinâmica do mapeamento básico, correto? O que ela é, o que é chapéu branco, o que é chapéu vermelho, o que é chapéu preto, tudo isso que está ligado à cultura do open source, né, do código aberto, do código livre. A gente vai conversar disso tudo. Vocês vão entender como é que essa cultura sempre existiu, né, nas sociedades humanas. A gente vai conversar um pouco disso. Mas eu queria fazer essa introdução um pouquinho mais assim, a miúde, um pouquinho mais tete a tete, com quem está aqui, né? Justamente para entender que nós estamos falando de uma coisa que não é um programa de startup, vocês entenderam? Não é um programa de startup, não é. É um desprograma para você repensar você com você, você com os outros e entender que essa forma de se repensar
pode se refletir na forma da gente empreender o projeto. Legal? Então, dito isso, vamos lá, vamos partir para fazer um check-in, né? Gente, começando por mim, né? Eu tô realmente muito. Uf, eu fiz minha pranayama hoje cedo, estou super energizado, estou com a cabeça bem zen, está numa frequência alfa bonita, tá? Então, estou com clareza para falar, o que é ótimo, me sinto bem nessas ocasiões assim, tá? Então, estou aí no 110, nem cheguei a fazer pico de 220, então tá tudo ótimo, tá? Aí eu vou passar aí para a Rosângela fazer o check-in dela. Fica à vontade aí. Gente, bom dia. Primeiramente, eu tô super. Eu chego ansiosa, né? Ansiosa e feliz, é um misto de emoções, assim, e tá experimentando esse novo formato, né? Para colocar esse projeto, Sebastianas, para acontecer no mundo e ajudar muitas mulheres. O foco dele é apoiar mulheres de baixa renda, né, no que tange a empreendedorismo, a despertar os dons e talentos que elas têm para que isso possa se transformar em negócios. Então, essa é a premissa, a proposta, a causa do projeto, né? Então, eu estou bem eufórica também, né, com relação a isso tudo. Então, eu estou chegando cheia de expectativa, com a energia lá no alto, adrenalina mil. Esse é um projeto que ele já vem assim rolando, né, nos bastidores. A gente já está nas mídias sociais, temos voluntários, então é uma coisa bem, bem legal, bem bonita, assim de se ver e eu quero realmente fazer com que ele se manifeste, né, aqui na fisicalidade, na materialidade, para que a gente possa estar expandindo e ajudando muitas mulheres, mulheres de baixa renda, né? Então, eu chego aí bem na expectativa, com grandes perspectivas, com muita vontade de fazer acontecer. Eu passo agora então para o Brazuca. Pronto. Muito obrigado, Rosângela. Que bom, muito legal. Eu chego animado também, é, com o tempo assim um pouco escasso, mas venho assim com a expectativa de estar observando é, os pormenores, né, dessa dinâmica que eu ainda não tive a oportunidade de participar. Então, eu não vou falar que eu estou eufórico, porque eu acho que não chego a tanto, né? Até porque eu fui pego de surpresa, né? Então, assim, aí eu fico menos ansioso, porque eu chego meio tenso, assim, né? Mas estou tranquilo, estou bem, estou legal. Tive que aproveitar a minha manhã para fazer algumas coisas, porque choveu e a terra está macia. Então, assim, o meu trabalho no momento é muito braçal. Então, assim, na verdade, eu estou muito cansado fisicamente falando e tenho muita coisa para fazer pela frente. Mas chego bem, chego feliz e espero que essa dinâmica atenda à expectativa de todos. E desse modo eu passo para o Diogo. Salve, galera. Bom ver vocês aí, fazer parte desse grupo lindo que tem assim despertado muitos mundos, né? Muitas possibilidades de ação. Tô bem hoje, acordei cedinho, já comecei minhas atividades. Também estou num momento de bastante trabalho braçal e parei agora para almoçar. Fico até 1 hora, então eu posso ficar aí até 1 hora conversando, trocando e entendendo um pouco melhor essa dinâmica. Ontem rolou um primeiro chamado com um grupo lá do Rio de Janeiro, o Formiga Preta, que tem um trabalho muito bonito de estar dentro da favela, ensinando a agroecologia, e o Pablo até chegou junto para certo de financiamento para eles lá nessa rodada. Mês que vem eu estou no Rio de Janeiro, vou estar chegando mais perto dos projetos que já existem, fazendo parte, fazendo mutirão e me colocando à disposição.
Estou muito feliz assim de estar nesse grupo, de estar conhecendo esse mundo, estar descobrindo esse mundo da Web3 e, enfim, desse mundo descentralizado e de infinitas possibilidades. É isso. Agora não tem como passar para ninguém, né? Eu acho que eu sou o último. Pro Vini. Você passa de volta para mim. Obrigado, querido. Seja bem-vindo aí. Muito legal você ter conseguido encontrar um tempinho para estar aqui com a gente, tá? Então, gente, como eu falei, eu estou com algum problema que eu não sei qual é com o Miro, porque eu não estou conseguindo abrir o que eu preparei para hoje, para a gente poder fazer. Então, vai no gogó, vai na imaginação, tá? Deixa eu só. Enquanto vocês estavam falando, eu tentei fazer uma outra tentativa aqui, mas não rolou. Deixa eu só abrir aqui. Então, gente, como é que é essa dinâmica? A dinâmica é a seguinte: tem uma dinâmica de mapeamento ao vivo, de live mapping, que eu faço concomitante com ou o explorador ou as exploradoras, porque às vezes o projeto não tem uma pessoa só, certo? Às vezes tem duas, tem três. A Keynote, por exemplo, Studios, que é um dos projetos que está fazendo a dinâmica, são 8 pessoas. Então, então não é só uma pessoa, às vezes pode ser uma, duas, três, depende do volume de pessoas envolvidas no projeto em questão que se deseja empreender, materializar, certo? Então, essa é a primeira questão. A gente faz ao vivo. E eu estava falando para a Rosângela, na rua, que é uma dinâmica semanal, tá? A gente faz entre 1 e 1 hora e meia. Tá? Você tem que separar 1 hora e meia da sua semana para fazer isso. Mas grande parte dela se dá de forma assíncrona. Essa aqui é uma dinâmica síncrona. Nós estamos sincronizando, não é isso? Para poder fazer a exploração juntos. Mas boa parte dela também é de forma assíncrona. Por quê? Porque boa parte das coisas que nós vamos fazer no mapeamento, tá? Este que vos fala, como facilitador cultural, vai fazer uma série de provocações a partir dos 8 paradigmas do Rê, entendeu? Então, às vezes eu vou colocar coisas para a Rô pesquisar, ou de você anotar, como boa parte das pessoas fazem, elas pegam o caderninho, anotam, alguns preferem anotar no celular, outras anotam mentalmente, fazem notas mentais, etc., ou bota no chat, fica à vontade, como você quiser, é tranquilo, tá? Por quê? Porque isso vai servir de insumo crítico para você poder explorar, você conhecer coisas que você realmente não conhece, tá? E que vão ajudar a imantar, sabe? A imantar a dinâmica. Ou seja, a gente vai sentir que tem uma ligação forte acontecendo semanalmente, né? Até para que a gente possa, digamos assim, nós temos o objetivo de fazer isso aqui, sabe, gente, em 3 meses no máximo, ou 12 sync-ups, tá? De 1 hora e meia. De 1 hora e meia no máximo. Esse é o objetivo. Essa dinâmica, ela tem a duração de 3 meses, certo? Ou seja, ela é experiencial, ela é vivencial. Ela não é conteudista. Isso é muito importante vocês entenderem a diferença. Ou seja, eu não vou botar aqui um monte de conteúdo só para a gente poder fazer análise crítica ou análise filosófica em cima de. Não, nada disso. Vai ter isso? Vai. Mas é uma dinâmica experiencial vivencial. Por quê? Porque é uma dinâmica livre e aprendente, tá? E ela se difere muito, tá, das dinâmicas que nós estamos acostumados em sociedade. Porque não são nem dinâmicas, são processos. A gente está acostumado a, a trabalhar com a escola, a trabalhar com a ensinagem, a trabalhar com uma dinâmica conteudista, a trabalhar com a avaliação desse conteúdo. Isso aqui não acontece nessa dinâmica, tá? Ou seja, a gente aqui é uma dinâmica onde a gente pareia, a gente troca impressões, a gente interage, correto? Eu vou facilitando isso, eu vou perguntando constantemente coisas para você, sabe, Rô? A gente vai querer, por exemplo, explorar as origens, tá? É, do Sebastianas. Se a gente estivesse fazendo um mapeamento crítico, que ele é mais aprofundado, a gente iria até a sua infância. A gente mapeia até a infância. Tá? Mas no básico, a gente procura fazer de forma um pouquinho mais sintética. Mas ainda assim, a gente vai explorar os meandros
do que te levou a fazer o Sebastião, né? Então tem uma dinâmica, a primeira dinâmica é a originação, sabe? Tipo assim, quais são as origens? Qual é a originação, né, que, que gerou a proposta, gerou a ideia, que depois gerou a proposta do Sebastião? Então nós vamos explorar isso no primeiro momento, certo? Olha que legal, tá? Depois de explorar isso, a gente vai a gente vai explorar a proposta de valor, entendeu? Nós vamos explorar a proposta de valor, nós vamos querer entender a proposta de valor. E é interessante que a gente vai fazer a exploração da proposta de valor não como se fosse uma missão de marketing. Quem aqui sabe, entende o que eu estou falando. Ou seja, porque o problema do marketing é que ele quer simplificar, sintetizar, categorizar tudo. Ou seja, e quando você faz isso, você lapida, você tira a complexidade das coisas. Você quer facilitar, você transforma tudo em grafo, tudo em porcentagem, tudo em categorias. A gente não vai fazer nada disso. E olha que quem está falando aqui é alguém que trabalhou com marketing e inteligência de marketing durante quase 15 anos da minha vida no século passado. Então, eu entendo bem como é que o marketing funciona. E depois que eu entendi a furada que é o marketing, eu falei, cara, nada a ver, mas beleza, eu já passei por isso, então não tem problema. Vamos nessa, né? Superei essa minha outra encarnação do século passado, tá? Então, o que acontece? Então, a gente vai ter uma dinâmica que ela é complexa. Olha, repara como é que eu estou passando por todos os paradigmas do Herrera. Pô, ou seja, a dinâmica dessa interação aqui, dessa dinâmica, essa exploração, é uma dinâmica interativa. Ela é uma dinâmica de, né, a gente está mutuamente acessando e a gente está se modificando ao longo que a gente está explorando. Então, ela lida com as nossas complexidades. Então, por isso que a gente diz que ela é uma dinâmica de fazer complexo, entendeu? Ou seja, é um fazer complexo, porque vai se revelando um monte de coisas. A gente vai, sabe, se desnudando de várias formas, vai abrindo as peles, a pele vai ficando mais viva, a gente vai tocando coisas que a gente acha que é interessante, etc. Isso tudo a gente vai fazer o par e passo da Rosângela e do projeto, entendeu? Aí você vai ver como é que as coisas vão se misturando. Então, quando a gente vai falar de proposta de valor, a gente vai falar de missão, entendeu? Besteira isso. Não vamos falar de missão, até porque é uma palavra de origem religiosa militar. A gente não vai falar, está ligado à hierarquia, né? Então, assim, a gente não vai falar de missão, certo? Não vamos falar de missão, nós vamos falar de propósito, de intenção. A intenção é aquilo que você coloca momento a momento, certo? Qual a intenção que você está colocando aqui agora, nesse momento? Ela está nítida, ela está vibrando no campo. A gente está percebendo, não só eu como o Braz, como o Diogo, tá? Não só pelo sorrisão, tá? Já sentindo a energia. Então a intenção ela é muito importante, tá? Então é essa intenção que a gente vai estar trabalhando com ela, tá? E a gente vai querer entender qual é a intenção da proposta de valor, entende? Qual é a intenção? Porque veja, é muito frio, é muito morto, é muito abiótico você simplesmente escrever a proposta de valor na forma de uma missão, uma frase, sabe? Pá, e principalmente quando você atrela ela à conquista de mercado, ao percentual. Ou seja, isso é muito longe, isso não te afeta e não gera afetos. Percebe? Não afeta e não gera afetos. Então o que acontece? A gente não vai falar de missão. E quando a gente falar de proposta de valor, nós vamos explorar essas dimensões de percepção dessa proposta para a Rosângela que está refletida no projeto. Entende? Como é que ela está se refletindo no projeto e vice-versa. Como é que uma alimenta a outra. E isso vai ficar exposto para as pessoas. Olha que legal. Então, as pessoas que estiverem acompanhando, o Braz está começando aqui, o Diogo e outros, vão poder sentir o quanto isso está espelhando com eles, enquanto isso já está querendo fazer com que eles pareiem com você. Com você ou com o projeto. E tem essas duas distinções, tá, Rô? No Rerê, a gente leva muito, muito a sério a dimensão do pareamento entre pessoas, para a gente resgatar a nossa capacidade de agenciamento, certo? Então, a gente leva muito a sério no bom, muito a sério no bom sentido, muito a sério no sentido de entender que isso é relevante, isso é valoroso, isso vale a pena valorizar. Então vai ter uma hora que o Braz ou o Diogo vão parear com a Rô, mas não necessariamente com o Sebastião, entende? Mas vai ter uma hora que eles vão parear com
eles com a Sebastianas. E vai ter um momento que a OCA, que é o projeto do Brás, vai querer parear com a Sebastianas. Você entende como é que a gente faz uma dinâmica onde a gente está lidando com a complexidade das coisas? A gente não tá contra a complexidade. A gente quer incorporar a complexidade. Percebe a diferença? Porque o tipo de sociedade que nos tornamos, a gente quer se livrar da complexidade, a gente quer simplificar ao máximo, a gente quer botar em porcentagem, a gente quer, entendeu o que eu estou falando? A gente quer fugir daquilo que a gente não pode fugir, porque nós somos parte da natureza. A natureza é complexa, nós somos complexos, certo? Então, essa é uma dinâmica, quando a gente falar da proposta de valor. Quando a gente finalizar isso, a gente vai fazer a primeira experiência de recursos gerativos, né, com o protocolo, híbrido. Só que a gente não vai fazer nesse momento, sabe, Rosângela? Gente, eu ia estar fazendo isso tudo com o visual do Miro, tá? Mas beleza, então, vamos lá, eu estou aqui, vocês vão imaginando. Então, no híbrido, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver, aí nós vamos olhar o projeto, tá? Vamos olhar o projeto. Nós vamos olhar, mesmo que ele esteja ainda, né, de ideia virando projeto, não tem problema. A gente vai olhar isso. E nós vamos perceber qual o grau de aderência dele com relação ao Web 2. Ah, ele está integralmente na Web 2. Então nós vamos entender como é que ele está na Web 2. Ah, não, Vinícius, ele já tem um pezinho na Web 3 de FI, de financiamento gerativo. Por exemplo, o Sebastião vai começar a ter, né? Agora você se inscrevendo na rodada do Regen Rio, é isso? Na rodada 23 do Gitcoin, vai começar a ter um pezinho lá no Web3 DeFi, né, de financiamento gerativo. Entende o que eu estou falando? Acho que o Braz quer falar. Fala, Braz. Não, não. Então, o que acontece? A gente vai estar nesse primeiro momento, nessa primeira dinâmica do mapeamento, né, básico, white hat, nós vamos estar é, fazendo um híbrido, sabe, Rô? É, do projeto com relação às diferentes camadas cibernéticas, certo? E às diferentes economias políticas. Então, a gente vai entender, por exemplo, se o projeto está totalmente capturado pelo terceiro setor, pelas ONGs, né? pela lógica das ONGs, tá? Que está ligado a está ligado a essa macroeconomia hiperconsumista. A macroeconomia hiperconsumista que todos nós validamos diariamente, principalmente nas grandes cidades, tá? Ela é produtivista, ela transforma tudo em produto, correto? E ela é altamente exploratória, extrativista. Ela não é recíproca. Ela só te explora, só te suga, correto? E ela trata os projetos do chamado terceiro setor da sociedade como coisa periférica, lateral. Ela não faz parte do código-fonte de geração de riqueza, percebe? Olha que maluquice, né? Então, você está gerando um valor incrível para mulheres que, sabe, precisam encontrar um espaço para se empoderarem, coisa do gênero, e isso não é tratado com. Isso não é valorizado. Isso pode ser até valorado, mas não é valorizado. Isso não faz parte do mecanismo econômico da sociedade cristã. Aí eu pergunto, será que tem como ver isso de outras formas? Tem. Porque existem outras economias políticas que não são monetaristas ou são semi-monetaristas, e outras economias políticas que não só valoram, mas valorizam o mecanismo do que a Sebastianas faz. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fizer o primeiro híbrido do Sebastianas, a gente vai estar olhando para essas coisas, entendeu? Nós não vamos falar ainda dos 8 paradigmas do rei, vamos estar olhando para essas coisas. Então, vai ser esse primeiro momento. Legal? Depois que a gente fizer isso, depois que a gente passar pelo rei híbrido, a gente vai entrar numa outra coisa chamada forma e modos de atuação. Olha que interessante, né? Forma, forma de atuação, modos de atuação e formas de atuação. Por quê? Porque quando a gente fala de modos de atuação, dá a entender que tem mais de um modo, né? Tem mais uma forma. Por quê? Da forma que nós entendemos, por exemplo, empreender um projeto, um tipo de sociedade que nos tornamos, parece que só tem uma forma de você atuar, de você empreender, né? Principalmente aquela do Sebrae, por exemplo, né? Está colocada lá no Sebrae, onde você tem que
formar um time, tem que ter experiência, tem que ter o capital, tem que ter mentor, tem que ter. Sabe o que eu estou falando? Tem que ter toda a doideira em torno de você para você poder empreender, entendeu? Como se você não tivesse potencial, capacidade, complexidade, abundância para poder fazer isso. Ou seja, você terceiriza a porcaria toda, né? Então, a gente vai entender que existem modos diferentes de atuar. A gente vai entender de que forma, quais são as formas que a gente pode atuar para materializar, né, plasmar o Sebastianas como realidade. Olha que legal. Isso, obviamente, sobre a ótica dos 8 paradigmas do Herrera, correto? Então, a gente vai atuar isso. Depois vai chegar um momento que nós vamos, vamos tentar compreender, né? A gente vai compreender, assim, a gente vai chegar um momento que a gente vai fazer, vou explorar, por exemplo, o que é inovação incremental e o que é inovação disruptiva. A gente vai explorar isso também. O que é inovação incremental e disruptiva? Para você ver as diferenças, né, que são brutais, né? E qual a relação com ela com tecnologia ou com diferentes tipos de tecnologias. Também vamos explorar isso. Depois que a gente fizer esse trabalho todo, tá? A gente vai olhar, a gente vai mapear o projeto num framework, tá? Numa estrutura orgânica, organizacional, tá? O que é isso? A gente vai mapear o projeto para entender o que tem de transacional nele e o que tem de relacional nele. Certo? O que tem de transacional no projeto e o que tem de relacional no projeto. Tá? Como é que você está lidando com o transacional? Porque, olha só, muitos dos problemas projetos que estão iniciando, pô, são esses, né? Ou seja, as pessoas não sabem distinguir uma coisa da outra, confundem alhos com bugalhos. Tratam o transacional como relacional e tratam o relacional como transacional. Entende o que eu estou falando? E aí, nada dá certo. Porque o transacional tem uma forma de fazer as coisas, né? Ele é mais frio, é mais direto, ele é baseado em objeto, né? É transacional, entende? Pode ser uma venda, uma troca, enfim, ele é transacional. O relacional ele é mais complexo, ele é diferente, mas ele agrega tanto valor quanto o transacional. Só que na nossa cultura, as pessoas usam o relacional, não valoram, só quase sempre pseudo-valoram o relacional, tá? Tratando ele como transacional, entende? Tipo assim, é como se você chamasse um amigo, fala, pô, cara, chega aí, dá uma energia, papá, coisa e tal, e, pô, toma aí implementando essa parada, coisa e tal, do projeto, né? E só que a relação que você tem com esse amigo, por exemplo, que você faz isso no Tabu, foi ilustrando como é que acontece na sociedade. Você trata ele de forma transacional, você começa a exigir dele uma série de coisas como se tivesse sido contratado, não foi, entendeu? Então, assim, essas diferenças, elas são importantes serem notadas. São importantes para a gente poder mapear isso. Isso faz parte da complexidade. Para a gente poder mapear, para mapear quais são as pessoas que estão ligadas ali no coração da proposta, entendeu? Quais são as pessoas que estão na clara da proposta, entendeu? Quais são as pessoas que estão na membrana da proposta? Quais são as pessoas que estão em torno, né? Assim, estão no entorno da proposta ali, estão gravitando em torno. Então, a gente vai mapear essas pessoas, vamos mapear os processos, vamos mapear as dinâmicas. Isso chama-se O2 em rede, que é uma dinâmica que o Rerê está criando. Entendeu? Vamos mapear. Depois que a gente mapear isso tudo, nós vamos fazer a prova de conceito do Sebastianas sobre a ótica do Rerê. Entendeu? Nós vamos desenvolver a prova de conceito. Depois que ele desenvolver, a gente vai implementar, a gente vai começar a implementar. Aí que vai chegar o momento, tá, da gente fazer ignição, cocriação e dinamização da piscina comum de recursos compartilháveis do projeto da Sebastianas. Tá? Mas até lá, daqui 3 meses, não só o Braz já espelhou, pariu, não só o Diogo já espelhou, pariu, como você sabe, né? Você já vai estar
você e o projeto vão estar sendo conhecidos na ecologia do Herê, né? Você sabe, são vários projetos, várias pessoas. Tá? Então, quando a gente fizer a ignição, já vai fazer a ignição não só com os recursos que você já vai estar acessando desde já, né? Nessa rodada do Regen Rio, né? O recurso cripto, mas já todo mundo enxergando várias coisas para fazer e já disponibilizando recursos abundantes, empáticos e condicionados para a piscina, entende? Já vai estar disponibilizando. Então, quando a gente começar lá na frente, fazer a ignição, nós já vamos começar totalmente emaranhados, sabe? Totalmente espelhados e pareados com várias pessoas e projetos. Percebe a diferença de uma dinâmica como essa, tá? O que está convencionalizado aí fora? É gigante. Então, quando a gente faz a ignição e a cocriação de nação da piscina, caramba, ela já começa com um monte de recursos abundantes, empáticos e condicionados, já com acesso a cripto ligado a financiamento regenerativo no Web3. Enfim, é uma outra história, completamente diferente de como nós estamos acostumados. Então, gente, é isso. Eu fiz sem mostrar nada, só no Gogó, na didática do Gogó aqui, tá? O que vai ser essa experiência, tá? Ela já está sendo essa experiência para vários projetos, certo? Até hoje, só para vocês terem uma noção, passou só de mapeamento crítico, já passaram 18 projetos, que não é o básico, tá? Que não é o básico. Do mapeamento básico, hoje tem 7 projetos fazendo não, 6 projetos fazendo mapeamento básico. E agora vão entrar mais 7 projetos para mapeamento básico. Então, já tem uma historiazinha aí, vocês concordam? Assim, já evoluiu, já tem uma história. Então, isso que eu estava falando mais cedo para. Eu estava falando mais cedo, não, estava falando para outras pessoas aí, eu acho que o próprio Braz ouviu eu falar isso. É, Vocês já vão pegar uma dinâmica de mapeamento básico, eu já vou explicar o que é White Hat. White Hat, tá? Muito mais azeitada, muito mais entendida, muito mais, sabe, trabalhada do que quem estava, como a Esther Camilo, né, da Jim Land, está, né, na primeira leva, entende? Ou como o Christian, né, da Ecoindústria Modular, está na primeira leva. Não que esses mapeamentos não estejam sendo sensacionais e fantásticos, porque eles estão. Então, incríveis. Tá? Mas nós vamos pegar uma coisa mais azeitadinha. Por quê? Porque este que vos fala aqui, que eu venho fazendo essa facilitação cultural, né? Eu já consegui, sabe, contemplando as experiências, eu já consegui refiná-las, entendeu? Melhor sintonizá-las. Então, você já vai estar aí, não, pegando aí uma experiência mais azeitada, mais refinada, mais azeitada, entende? Isso é bacana, entendeu? Porque, tipo assim, a gente vai conseguir fluir um pouquinho mais de velocidade sem perder a desaceleração, entendeu? Então, isso que é importante falar. Dito isso, eu vou finalizar aqui, tá? Deixa eu falar do White Hat primeiro. O que é White Hat, Vinícius? Que negócio é esse de chapéu branco, chapéu vermelho, chapéu preto? Bem, para quem, como eu, que está há mais de 30, sei lá, 40 anos ligados à cultura do código aberto, do open source, sabe? Tecnologias livres, etc., você tem essa distinção. O chapéu branco, o chapéu preto, o black hat, são aqueles hackers do mal. Ou seja, aquele cara que vai quebrar uma empresa, quebrar um governo, quebrar isso, quebrar aquilo, vai fazer roubo de dados, vai fazer chantagem. Esse é o chamado black hat, certo? Chapéu preto. Legal? Os red hats são aquela galera que saca de um protocolo, por exemplo, Linux, né? Sistema operacional, é, ou saca do Tor, por exemplo, que é a parte de criptografia, né? A Deep Web, e ele facilita para que pessoas e organizações diversas possam se apropriar e criar suas próprias, entendeu? Então, tipo assim, é uma espécie de prestação de serviço, onde ele pode estar acessando recursos que essas organizações, instituições, ou até mesmo pessoas, vão dispor para que ele possa fazer o trabalho, né, de aculturação, correto? Esse é o famoso Red Hat. Tá? O White Hat, que é basicamente o hacker que eu venho ensinando a minha vida toda, tá? O hacker cultural, cibernético cultural, é aquele que
sabe, tem o conhecimento, tem a experiência, já passou por várias situações, deseja implementar um protocolo cibernético novo, que é o caso do Herrera, um protocolo cibernético novo, e eu faço esse investimento cybercultural nas pessoas e nos projetos. A única questão que para mim é relevante é não só a sua abertura, curiosidade e interesse em fazer a exploração, isso, obviamente, isso é importante, isso é seminal, né? Mas também de você fazer, você ser recíproco com esse investimento. Qual é a reciprocidade? Você se abrir para se interessar pelo Rerê, pela cocriação dele, e disponibilizar para a piscina comum do ciclo originário, que é uma espécie de guardião do kernel, né? É onde a gente cuida, né? da, da essência, dos valores de cada outro, dos outros paradigmas do Rerê e desenvolve coisas novas a partir do ciclo originário, é você disponibilizar para a piscina comum do ciclo originário qualquer tipo de recurso que seja para você abundante, empático ou até mesmo condicionado. Tá? Ou seja, ficar disponível lá na piscina. Você e o projeto. Se o projeto não tiver você, não tem problema. É a Rosângela. Tá? A única coisa que é pedida é essa. É esse tipo de reciprocidade. Entendeu? Ou seja, o Vinícius está fazendo esse investimento cybercultural em você? Está. Qual é a forma de pagar, entre aspas? É você ser recíproca com o próprio protocolo. É você chegar ali na piscina comum do ciclo originário, dizer o que você quer disponibilizar de recurso abundante, empático e condicionado. E não precisa ser as mesmas coisas, pode mudar de tempos em tempos. E você se interessar em co-criar, deixar sair só de ser um interagente, né, explorador, como você vem sendo, e começar a se transformar num co-criador de rede. Entendeu? Então, essa que é basicamente a condição sine qua non, né? Para a gente poder fazer essa experiência. Essas duas são as condições sine qua non. Seu tesão, sua curiosidade, seu interesse, abertura, e com essa dinâmica de você retroalimentar, ser recíproca com o investimento cultural que eu vou fazer com você, no projeto. Entendeu? Então, dito isso, gente, vamos parar, vamos fazer aqui uma rodadazinha, né, de apreciação, para tirar dúvidas, para fazer questionamentos, é, e, e é isso. E aí a gente já pode partir para a finalização da nossa co-inicialização aqui, tá bom? E depois eu vou ver que problema é esse que deu no livro, porque, cara, que loucura. Eu queria mostrar tudo para vocês, está tão bonitinho ali no mapa, então. Mas beleza, foi assim, é assim que está sendo. Tá, então, abre aí para você, Rô. Começa com você, querido. Bom, achei incrível, né, essa possibilidade toda, esse novo olhar, né, para essa forma de, ge- de gerar um projeto, né, criar um projeto no mundo. Estou ansiosa para poder estar experimentando isso, né, conhecer um pouco mais e sim, acho super importante, né? É interessante, sim, essa via de mão dupla, entre aspas. Eu acho que a gente tem é o dar e receber, o oito, né? O fluxo do oito, devolver isso tudo que está sendo disponibilizado, né, para mim, para o projeto, enfim. E sim, conta super comigo, né? Aquele dia eu convidei uma amiga Roberta, né? Ela também trabalha em TI, ela está super encantada com esse universo do Web3. E aí a convidei para ir aquele dia lá presencialmente, né, para palestra. Ela também tinha me chamado para um outro evento, porque eu falei que eu queria conhecer um pouco mais, né, entender um pouco melhor como é que esse novo mundo aí que está se descortinando funciona. E tô bem encantada, né, com isso tudo, expectativa bem alta, né, perspectiva bem alta e vamos em frente, só vamos. Tô super empolgada. Conta comigo. Passa para quem? Passo para o Diogo agora, girar ao contrário. Nossa, tava aqui filtrando aqui as perguntas. É, muita informação, informação boa, informação de qualidade. Só aumenta assim o tesão, a vontade de estar junto, de estar co-criando esse universo, encanto. É, Tô num momento de transição agora, de fixação de raiz para poder chamar um projeto tal, e aí muitas ideias, muitas coisas passando pela cabeça aqui de possibilidade.
e tá participando disso, assim, é muito legal, assim. É, entendi legal essa reciprocidade de investimento recíproco, eu acho que é justo, eu acho que é o caminho mesmo, assim, né? De você dar e receber, é o caminho, né? Fico muito feliz de estar aqui ouvindo essas palavras, porque por um momento eu fiquei assim bem isolada, assim, tipo assim, meu Deus, como é que eu faço para dar vida às minhas ideias? Sou um menino, sempre fui bastante criativo e pensando muitas coisas e sempre caindo no paradoxo da Web 2, né, de um mundo de burocracia e de não atender. Às vezes você faz um corre para atender as burocracias e chega no final tem uma coisinha que, opa, peraí, então não pode. E aí vai frustrando, né? Vai frustrando e vai perdendo a capacidade de criar, de vontade, né? Nem a capacidade de criar, é a vontade de criar mesmo, né? Pô, vou entrar em algum projeto já existente e fazer, né, acontecer. Enfim, e entender, tô entendendo, tô assim, acho que faz uma semana, duas que eu tô por aqui e já consigo visualizar melhor a proposta, estou pesquisando bastante, entrando em contato e é isso, assim. Estou muito feliz, muito ansioso também. Arro, passo pro Brazuca. Cadê eu? Você está mutado, querido. Oi, oi. É, obrigado, Diogo. É, legal ter você por aqui também, Arro. Eu acho que o nosso círculo está em tempo se avolumando, acho isso bacana também. Mas tem uma coisa que eu acho também importante, é que é, dentro do que eu percebo do Rerê, é, preferimos mesmo a mais qualidade que quantidade, né? Pelo menos é o meu ponto de vista em relação ao que estamos buscando, estamos propondo, né? Pelo menos eu estou propondo isso para mim mesmo, né? Eu prefiro mais ter essa condição de estar absorvendo legal a história e poder compreender como é que isso é, se multiplica com qualidade, né? Eu acho isso bem legal. Estou feliz em saber que muito próximo estarei com a Oca nesse processo nesse embate aí também. Eu acho que é bem legal. Também sinto a necessidade disso no momento. Eu sei que o momento é de desaceleração, mas eu preciso ter essa referência para que eu comece a determinar, delimitar o que tem que ser feito, né? Concluir a minha arquitetura, o meu desenho, enfim, a forma e buscar uma fórmula também para que isso se dê de modo a estender e alcançar outras pessoas, outros projetos, outras dinâmicas de uma maneira empática, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, infelizmente eu não vou poder ficar até o final do nosso sync, porque eu tenho que dar uma organizada em umas coisas, porque eu tenho uma outra atividade daqui a pouco.
Mas é isso. Eu estou muito feliz. Quero estender assim a minha gratidão a todos que estão presentes nesse Sync e vamos embora. Estou aqui para fazer dentro das minhas possibilidades e estamos juntos. Devolvo a Maravilha, bola para o Vini. Braz. Então, querido, aproveita, convida as pessoas hoje às 16 horas e 30 minutos no horário de Brasília, de tarde, quinta-feira, vai ter o sexto sync de pareamento de uma outra exploração, né, do protocolo, do RE, chamado Sync Local. Sync Local, né? Onde nós estamos matriciando, gerando a matriz, tá? De uma forma de empreender em rede complexa. Olha que legal. Forma de empreender em rede de forma complexa, humanizante, humanizável, né? E com as outras formas de vida também. A gente leva em consideração também o mais que humano, né? Na dinâmica do RE. E está ficando incrível. Tá? Então, se vocês tiverem um tempinho, quiserem entender o que se trata, chega hoje às 16h30 que vai rolar, tá? Eu vou fazer o chamado daqui a pouquinho, vai rolar esse o sexto cinco de pareamento entre o Thiago Rossi, que tem um projeto chamado A Natureza das Coisas, e o Braz, o projeto Orca Terra Vila Local. Tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de entender o que é o Sync Local, o que nós estamos matriciando, e como isso conversa com tudo que a gente está fazendo. Entendeu? Um pouco. Então, isso, estou fazendo um convite por você, Braz, porque para dar Eu visibilidade, agradeço. né? Para as pessoas saberem. Tá? Então é isso. Então tá. Então, querido, fica à vontade para partir, se você quiser, ou fica por aí, porque a gente vai Um conversar mais um abraço pouquinho. e a gente se fala. Tá. Tá bom? Vou ter que me ausentar. Tá bom, sem problema, querido. Vai Um nessa. abraço. Até à tarde. Gente, boa tarde. Até daqui a pouco, né? 4h30. Então, gente, uma coisa importante para falar é o seguinte: o RERE não é uma organização, o RERE não é um projeto, o RERE não é uma instituição. Então, o RERE não é um grupo, o RERE é uma dinâmica constante de rede, ou seja, sempre conectando pessoas, as pessoas com as suas comunidades, ou seja, ele acaba criando não um ecossistema, certo? Ele acaba criando uma ecologia de ecossistemas, porque ele é um protocolo, certo? É um protocolo que tem a ambição de plasmar na Web3, né, o espaço cibernético da Web3, a camada cibernética da Web3, criar uma camada cibernética chamada Web3 Regen, não Web3 ReFi. ReFi é Regenerative Finance, né? Finanças gerativas. Eu quero dizer o seguinte: hoje, quando você olha, tá, para essa emergente Web3, esse espaço cibernético, como é que você olha criticamente? Onde é que está o mercado de cripto aí? Ele nem está na Web3. Por quê? Porque ele depende muito dos primitivos tecnológicos e culturais da Web2. Então a gente diz que o mercado de cripto está na Web 2.5. Como ele é um mercado especulativo, a gente diz que é um 2.5 degen, degenerativo. É onde está o mercado de cripto. Não é nem Web3 ainda. Se você quer saber, a única camada cibernética, por enquanto, que você pode dizer que está se transformando em Web3, está se descentralizando infraestrutura, cultura, tudo, a única, até o presente momento, é a das finanças gerativas. Só que ela está restrita ao monetarismo. Só que o entendimento delas de geração tem a ver com o planeta, com biomas. Criar incentivos econômicos para isso. Só que eu pergunto para vocês, com a complexidade da natureza e a nossa complexidade, isso basta? Não. Então, é por isso que a visão do RERE é, como protocolo cybercultural, vamos criar uma camada cibernética capaz de, sabe, de cujos primitivos é a complexidade da natureza e é a complexidade, nossa complexidade como espécie.
Aí eu pergunto, não temos muito que curar enquanto sociedades massivas? Não tem muitas dores aí fora? Aí eu pergunto, a gente não está cada vez mais desumanizado? Aí eu pergunto, não estamos cada vez mais polarizados? Não estamos cada vez mais ego-individualizados? Entende? Então, o Rerê, ele quer resgatar os nossos ancestrais, nossa capacidade de conversar conosco, nos espelhar com os outros. E quer plasmar isso como um primitivo cybercultural na Web3 Gen. Percebe? A gente quer matriciar formas de gerar riqueza que não necessariamente estão ligadas ao monetarismo, mas que podem começar com o monetarismo. A gente pode resgatar as culturas dos aborígenes australianos, por exemplo, de várias culturas africanas, de indígenas aqui das Américas. Tudo isso o Rerê está fazendo, está resgatando. Então é por isso que o Rerê não está restrito a financiamento regenerativo. Entendeu? Ele conversa com o financiamento gerativo. E qual é a forma dele conversar? Através da Greenpeace Brasil. A Greenpeace Brasil é um projeto que está inserido, mergulhado, né, nessa camada cibernética chamada Web3 ReFi, Regenerative Finance, né, finanças gerativas. E é por isso que no Rerê, gente, tem uma coisa chamada interfaces ecossistêmicas. Ou seja, o Rerê como protocolo, ele tem uma interface ecossistêmica com a Web3 DeFi através da Greenpeace Brasil. Então, é por isso que vocês vão ver na comunicação agora, nessa rodada do Regen Rio, o Rerê assinando lá embaixo. Por que o Rerê está assinando? Ah, o Rerê colocou como Bitcoin US$ 29.000? Não. Por que a Regen Coordination está assinando? É porque foi uma ideia que surgiu da Regen Coordination e que já faz um trabalho ali com Bitcoin. Mas porque o Rerê energiza a Greenpeace Brasil, os seus 8 paradigmas, com essa visão de Web3 GG, entendeu? Então, por isso que está assinando lá. Só para vocês começarem a botar lé com crescas, entenderem como é que as coisas conversam. Quais são as interfaces ecossistêmicas do Rerê? Né? Fora essa com a Web3 DeFi, a gente está conversando com investidores anjos da Web2, com a Gavin Angels. Vocês sabiam? A gente está começando a tecer uma interface ecossistêmica com o clube mais antigo de investimento anjo do Brasil, chamado Gavin Angels. Eles estão totalmente na Web2. Então, a gente conversa com eles que estão na Web2, correto? O protocolo conversa, certo? A gente já está gerando uma interface ecossistêmica com eles. Por quê? Porque estão interessados em ver se existem outras formas de repensar, ressignificar sobre a ótica dos paradigmas do Rei, dos 8 paradigmas, né? Como é que você faz investimento anjo a partir dessa ótica? Como é que eu converso com a Web3GG? Eles estão interessados nisso. Para por aí, não. O Rei tem uma interface ecossistêmica com uma das camadas 2 mais capitalizadas do Ethereum, que é o chamado optimismo, que está focado em gerar infraestrutura para bens públicos na Web3. Olha que legal. Através de um projeto, sabe, Rô, que não é do Brasil, não. É lá do Peru, Lima, chamada Moonbees, com a Lili Santos. Então, a gente está começando a ver com ela de que forma a gente pode fazer, sabe, através de Rerê, né? De que forma a gente pode pegar os eventos que ela vem fazendo lá, aqui, e levar os eventos que nós estamos fazendo lá, lá. Como é que a gente pode trazer o evento que ela faz lá de hackathon, né? No Peru e trazer aqui para o Brasil. A gente está começando a entender de que forma a gente pode gerar um espelhamento entre os países da América Latina através do Rerê. Então, só para dar uma dimensão, para vocês entenderem a dimensão do trabalho. O Rerê, gente, está indo para o terceiro ano, tá? Terceiro ano de cocriação. Ou seja, são mais de 25 projetos, mais de 100 pessoas, dos quais tem umas 20 ou 30 que são ativos. Tá? Daqui por diante. Ainda é micro, tá? Bem micro. Em termos, em termos de totalização, é micro, é muito molecular. Mas em termos absolutos, né? Em termos relativos, quando você olha para o que tem de Web3 no Brasil, o Rerê é o ponto fora da curva. Por quê? Porque boa parte dos projetos no Brasil estão ligados a mercado de cripto. Web2 Regen, 2.5 Regen, entendeu?
DGEM, perdão. Então, é isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que vocês estão fazendo parte da cocriação de um protocolo que tem essa ambição e quer trazer a complexidade da natureza, a nossa complexidade, para a internet na forma de uma camada cibernética chamada Web3GEM. Tá? E essa dinâmica do mapeamento básico ou do crítico, ela é sine qua non para que vocês possam entender com largueza, com profundidade, trazer isso para suas vidas, trazer para o projeto. Legal? Ano passado, nós inauguramos mais uma dimensão. Sabe qual foi? A dimensão Red Hat. Ou seja, o que isso significa dizer? Essa dimensão Red Hat é o RERE como protocolo dizendo para a sociedade como um todo: olha, se vocês querem entender o protocolo, tem como vocês se relacionarem, mas vocês vão ter que investir. Entendeu? Vocês vão ter que investir para entender. E a gente criou uma espécie de incubadora, ou aceleradora, que não é aceleradora, ou uma aceleradora do RERE chamada RERE Generadora. Isso tudo aconteceu ano passado, enquanto a gente estava ali tendo uma experiência, tendo uma interface ecossistêmica, com o Node Hub 3, que é onde a gente teve a oportunidade de desenvolver várias coisas, dentre as quais essa, né? A Regeneradora. A gente criou com eles o Desconferência 404, que é um evento do RE também. Que acabou virando um evento que a gente vai começar a fazer esse ano novamente. Né? Mas ela não sobreviveu, né, àquele ambiente Web 2 do Arca Hub. A gente não conseguiu passar de 2024 para 2025, mas, poxa, enquanto estava junto foi ótimo. Enquanto estava aquela experiência ali, foi muito criativo. Foi lá, inclusive, que eu conheci, no primeiro desconferência, né, 404, o segundo, que eu conheci pessoalmente nos conhecemos, né, Rô? Ali no Arca Hub, naquele evento. Foi Sim, perfeito, exatamente. Que interessante isso tudo que você está trazendo, Vini, porque eu entrei recentemente para a PUC Angels, né, em São Paulo, para o Comitê de Startup, e tem umas 2 semanas, logo agora, depois do Carnaval. Ainda vou precisar conhecer um pouco mais, me apropriar um pouco mais. E que interessante essa sinergia, né, que já está rolando com o Gavia Angels, porque também é uma possibilidade, né? Depois que eu entender um pouco melhor lá, da gente poder levar isso aí para outras esferas, né? Me pareceu algo muito, muito interessante que vai agregar, somar muito para todos, né? Não é uma coisa para uma minoria privilegiada, né? exatamente, exatamente. Muito bom. Bacana saber que você está com essa ligação. A gente deve Sim. retomar as conversas com o Gavin Andrews agora em abril para maio, tá? Porque eles estão Uhum. passando por uma profunda reformulação lá, de ano novo, né? Assim, para Sim. entrar em 2025 com uma outra cara. Mas Uhum. é isso, gente. Tem outras interfaces? Tem, mas eu vou ficar nessas três porque eu não quero botar muita informação na cabeça de vocês. Já botei bastante, então. É, e a ideia é vocês vivenciarem, experimentarem, tá? Então, resumo da ópera. Semana que vem, Rô, a gente vai. Eu já vou estar de bem com o Miro de novo, ou o Miro vai estar de bem comigo de novo, entendeu? É, Então, eu já vou pegar o convite que você me fez, eu já vou popular lá tá. com o esqueleto, vamos dizer assim, né? Com a raiz, com a Uhum. árvore das coisas que nós vamos explorar, tá? E a gente, de fato, inicia semana que vem, com a sua Ok, originação. Tá? ok. Fica aí convidado, não só o Braz que estava aqui com a gente, mas o Diogo e todos os outros que vão assistir isso depois, fiquem se convidados. E lembrando, né, que a Roche está literalmente inaugurando com o Sebastianas a segunda leva de remapamentos básicos, White Hat, chapéu branco, né, Sim. desse protocolo cybercultural único, singular, que é o RE. Gente, é isso. Vamos partir então para fazer a nosso check-out, tá? É, E não se esqueçam, tem o Braz hoje de tarde, depois tem um outro, às 19 horas, a gente está fazendo um mapeamento diferenciado do projeto do Gustavo Gonçalves, chamado Florestas Ponto Social, porque o Gustavo está trazendo mais uma interface para o RE, tá? Que é um blockchain chamado Stellar. A gente está começando a tecer uma interface, vai querer, através do projeto dele, né, tecer uma interface com esse blockchain chamado Stellar. Em suma, muitas coisas acontecendo, galera. Fiquem ligados, tá? E é isso. Foi um prazer imenso fazer essa co-inicialização, tá? Estou muito satisfeito com esse sorriso permanente da rua, que é maravilhoso, tá? Então, fica à vontade aí para vocês fazerem. Vou deixar você por último, vou passar para o Diogo para ele fazer
ao check-out dele, tá? E aí a gente finaliza com você, Rô. Ah, muito massa saber de todas essas possibilidades, assim, de entrar para esse mundo. É, tenho que me apropriar mais, estudar mais e acompanhar mais aqui para. Tenho tenho pensado bastante nos movimentos de, de periferia que eu conheço bastante ali no Rio, como esse que a gente está organizando Formiga Preta, mas tem o Planta na Rua, tem uma galera na Babilônia fazendo, tem uma galera na favela de. Eu Na, conheço a Gabi do Planta na Rua. então, como é que a gente pode gestar sei, fazer uma articulação com essa galera da ponta mesmo, assim, a galera que tá É, na, e- então, querido, isso aí é tipo assim, eu conheço porque eu também estava lá, lembra da Aldeia Maracanã que você falou? Eu estava lá no início da Aldeia Maracanã, então é, tem uma conexão com essa galera assim. Eles são um pouco cibernéticos, né? Assim, pouco internéticos, assim. A- exatamente. mas a Gabi, ela se abre, porque uma dinâmica anterior ao Rerê, que foi a estação experimental, a E2 Glátis, você pode perguntar isso para ela. Ela chegou nas explorações que a gente está fazendo através da E2 Glátis, né? Da estação experimental, várias vezes, né? Então, se você tiver um contato com ela, põe ela, põe ela no Telegram. Se ela não tiver Telegram, a gente pode se falar ali pelo WhatsApp, porque eu acho que tem uma oportunidade enorme para ela chegar no Regen Rio agora com esse projeto, Aham. com Planta na Rua, né? Mas, em suma, depois a gente conversa sobre isso. Mas finaliza aí o seu check-out. Não, beleza. Não, é isso mesmo. Eu fico pensando nessa galera que tá na ponta, que tá lá mesmo fazendo e acontecendo. Então, vários anos ali, passando até um perrengue financeiro. Outro dia, o Chapolin do Fumiga Preta falou que não tinha arroz nem feijão para comer, sabe? Assim, é uma dor assim que eu absorvo dessa galera. E pensando em articular esses movimentos, assim, tem. Só que eu tenho. Aqui são três ou quatro, assim. Na verdade, eram cinco, né? Mas articular essa galera de favela que tá fazendo e chamar eles para dentro, né? É meio que com essa galera tem que pegar na mão, né? E conduzir, ó, vem aqui, tem um caminho. Nesse sentido, Diogo, desculpa, só um parênteses. Nesse sentido, no Rio de Janeiro existe uma iniciativa que não é do Rio, ela começou na Bahia, mas chegou no Rio, está espalhada pelo Brasil, chamada Play for Change, né? Que está levando para algumas favelas cariocas essa cultura de blockchain, tá? Aham, Não na perspectiva que o Rê está fazendo. Está aham, levando a cultura de o blockchain como oportunidade para gerar renda ou empreender, digamos assim, dentro do mercado de cripto, dentro do Web 2.5 DG. uhum, Mas não só, né? Eles também conversam com o ReFi também, com financiamento gerativo, enfim. Mas essa galera chegou a fazer parte da cocriação do Rei lá atrás, em 2023, tá? Play for Change. Que é o aham, Henrique, é o Victor, é um pessoal que eu conheço. Eles têm uma presença nas favelas, tá? aham, Mas assim, de uma forma mais escolarizante, educacional, para passar o conhecimento do que é blockchain, entendeu? uhum, E mercado de cripto, e daí vai por diante, né? aham, Existe uma outra iniciativa que nasceu no Espírito Santo, que está ganhando no Brasil, chamada Blockchain na Escola, aham, querendo trabalhar com redes municipais e redes estaduais, não só particulares. E é de um outro amigo meu chamado Marcelo Silva, que tem um outro amigo meu chamado Werber, que faz. Enfim, tem outras iniciativas, né, aham, que elas estão mais focadas na tecnologia do que, do que no entendimento do que essa tecnologia pode servir, entendeu? Estão mais aham, focados em fazer que é a tecnologia que está gerando a oportunidade, né? aham. Tipo assim, de você viver de uma outra forma, de empreender de uma outra forma, mas não é. Na realidade, a nossa espécie, as tecnologias só tem aquelas tecnologias que têm impacto, sabe, Diogo? São aquelas que nós nos apropriamos social e culturalmente.
Se não existe uma apropriação social e cultural, a tecnologia pode ser fantástica, mas ela vai morrer na praia. Não vai ter vida, não vai ter vida longa. Por exemplo, o fax. Né? O fax estava aí, foi só uma coisa mais mercadológica, corporativa, mas não foi absorvida, né? Porque também não era código aberto, não era código fechado, era mercadológico, Ah, pela humanidade. Mas ele teve uma breve existência, ali de, sei lá, de 10 anos. Coisa e tal. ah, Então, o que eu estou querendo dizer é que o blockchain é a mesma coisa, é mais uma tecnologia. Mas você pode se apropriar dessa tecnologia de múltiplas formas, não só dessa forma como está no mercado de cripto. Né? aham. Então, essa galera faz um trabalho importante, interessante, para levar, né, o blockchain barra, entre aspas, Web3, né, para a favela, para as pessoas, etc., nas escolas, mas ainda numa perspectiva é, mais da tecnologia, né, sendo A digamos assim, protagonista. o protagonismo e não as pessoas, entendeu? Exatamente. E, Aham. e o Rei quer trazer a crítica e a consciência de que são nós, as pessoas, que criamos tecnologia, entendeu? É que nos apropriamos ou não delas, é que fazemos o que nós queremos fazer ou não com ela, entendeu? Uhum. Essa que é a questão. Então, de repente, é criar um modelo, um protocolo de apresentação para essa galera, O Rei está aí tipo, para isso. O Rei é esse pessoal, grande guarda-chuva, né? Aí para sendo isso. de Exatamente. cunho pessoal, assim, de chegar lá e falar, ó, galera, o Rerê é isso, e, enfim, mostrar para essa. Porque eu sinto que rola até um preconceito, assim, dessa galera mais anarco, mais punk, É natural, de. porque eles veem o blockchain como sinônimo de mercado de cripto, certo? Hoje Isso. eles nem veem o blockchain, sabem que existe blockchain, veem só o mercado de cripto e logo é alguma coisa ligado a capitalismo, ou hipercapitalismo, seja lá o que for, entendeu? Dá para entender isso, dá para entender. Mas é que tá, esse que é mas o approach, a forma como vem se falando de Web3, que não é Web3, né? Focado em cima do blockchain, que não é só o blockchain, quer dizer, que tem outras tecnologias, inclusive, não só o blockchain, mas isso tudo é que gera esses equívocos, gera essas percepções equivocadas. E o Rê está aí para justamente abrir para as pessoas entenderem que não é nada disso. É um outro momento que nós estamos vivendo agora, né? Porque nós somos seres complexos. E por sermos seres complexos, somos seres cibernéticos. Entendeu? Nós criamos realidade com a nossa imaginação. Então, é muito por aí. Mas, jogo, desculpa, cara, eu acabei fazendo um mega de um parênteses aqui, mas assim, mais em função dessa dinâmica interativa mesmo, sabe? Não, massa, É, massa. É isso, é isso. A troca é real e no freestyle, como diz. Então, querido, Assim que fica à é bom. vontade aí para você finalizar o seu checkout e é isso. Seja bem-vindo aí mais uma vez, né, para a Aham. dinâmica de cocriação do Rei. Sim, 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 sim. E não é isso, é isso, é isso. É, mês que vem eu tô aí pelo Rio, vamos tentar se ver e trocar uma ideia e, e é isso. Tamo aí, vou tentar chegar não sei se eu consigo às 4, mas às 16, né? Às 16 não, 16h30, às 19. 16h30, 16h30. Depois tem às 19, né? Depois tem as 19, que é com um mapeamento que a gente está fazendo especial para o projeto Florestas Ponto Social do Gustavo Gonçalves. Né? Beleza, eu vou tentar chegar ou um ou outro, ou nos dois. Vamos ver como é que vai ser o dia aqui, beleza? Então, valeu, querido. Eu, eu vou ter que sair voado aqui, que a caravana não para. Beleza, vai nessa. Vamos todos sair voados. Beijo no coração, galera. E vamos nessa. Mais uma vez, fantástico, Rosane. Com o seu sorriso, então, fica mais bonito ainda. Tá? Valeu, Muito querida. obrigada. Então, até a próxima semana, né? Até a próxima semana. E a gente vai interagindo ali. Gente, usem o Telegram do Rerê, tá? Dá uma Tá, olhadinha mais, que tem sempre coisa acontecendo ali. Beijo no beleza. coração. Muito Valeu. obrigada. Um grande beijo. Tchau, gente.